Uma das produções mais assistidas no catálogo da Netflix é brasileira, acredita? Pois é, isso mesmo. Mas é uma novela, é uma série, uma minissérie, o que é? A Netflix está atraindo atores brasileiros super renomados para competir diretamente com a Globo? Pois é, fica aqui que eu vou te contar tudo sobre isso. Mas antes, não esqueça de se inscrever, eu falo muito sobre filme, sobre série e até novela, já cheguei a falar, falei bastante sobre Verdades Secretas 2, então eu falo sobre cultura pop no geral. E se você puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, antes de tudo, eu preciso falar que a gente sabe que não é de hoje que a Netflix está olhando aqui para o Brasil. Faz já bastante tempo que eles estão interessados em fazer produções brasileiras. E também é verdade que já faz alguns anos que eles já estão investindo em séries, como, por exemplo, 3%, Coisa Mais Linda, Irmandade, tem os reality shows brasileiros e diversos filmes nacionais. E por mais que o streaming esteja passando por diversos momentos turbulentos, como a concorrência, né, sendo muito alta, as pessoas deixando de assinar, né, a plataforma, eles mesmo assim estão investindo bastante aqui no nosso país. Primeiro, houve a notícia de que a Netflix iria entrar na briga pelos direitos dos esportes aqui no Brasil. Como sabemos, o futebol é um dos maiores interesses dos brasileiros e a Netflix queria adquirir alguns direitos de alguns campeonatos brasileiros, só que eles acabaram deixando essa ideia de lado porque passaram a investir em um outro formato, em um outro produto que também é muito consumido aqui no Brasil, que é as novelas. Eles sabem que o brasileiro é noveleiro e que também a gente sabe exportar muito bem as nossas novelas pelo mundo afora. Então surgiu a notícia de que a Netflix queria investir R$1 bilhão em produções nacionais. Sério. É muito dinheiro. Tudo isso entre apenas 2024 e 2025, ou seja, muita coisa já está sendo produzida agora. A Elisabetta Zenatti, que é a vice-presidente da Netflix Brasil, disse o seguinte sobre isso: será um entretenimento do mais alto nível. Então, realmente, séries, filmes, documentários, programas de entretenimento, os reality shows. A gente teve algumas experiências com o ao vivo já. Isso talvez seja algo que a gente possa explorar um pouco mais no futuro, mas o foco realmente são nas produções locais. Ou seja, ela estava falando sobre o fato da Netflix trabalhar com produtos ao vivo, como no caso dos esportes, do futebol e tudo mais, e perceberam que não dá tão certo quanto dá as produções, as séries, os filmes e tudo mais. E é nisso que eles querem investir agora. Outra estratégia que a Netflix fez e que eu acho que foi muito certeira foi atrair atores muito famosos aqui no Brasil para suas produções. Atores de grandes emissoras, como no caso da Globo, que já estavam há bastante tempo com um contrato longo e fazendo as mesmas produções, eles queriam novos desafios e aí chega a Netflix com novos projetos, o que acabou, né, fazendo com que muitos atores migrassem, né, da emissora para o streaming. Foi o caso da Bruna Marquezine, do Marcos Pigossi, do Wagner Moura e, claro, da Juliana Paz. E é dela que eu vou falar a partir de agora, que fez a sua grande estreia como protagonista na produção Pedaço de Mim. Essa é a mais nova aposta da Netflix e foi produzida 100% pelo streaming. Pedaço de Mim foi escrita por Ângela Chaves e dirigida por Maurício Farias. E conta com a história da Liana, que é interpretada pela Juliana Paz, uma atriz já mega consolidada, com diversos trabalhos assim icônicos pela Rede Globo, agora decidiu se aventurar no streaming. E o que eu vou falar sobre Pedaço de Mim não tem spoiler, tá, gente? Então fica tranquilo que eu não vou estragar a sua experiência. Bom, a Liana é uma mulher comum, de classe média ali, que trabalha em um centro que ajuda crianças. Inclusive, uma dessas crianças é o seu sobrinho, que é um garoto que tem um problema de visão muito séria, e é um problema que pode fazer com que ele perca a visão ao longo aí da sua vida. E, enfim, é um grande problema que esse pequeno personagem começa já a sofrer. A trama dele, inclusive, me lembrou muito de um filme chamado Dançando no Escuro, que é um filme com a Bjork, que é bem legal, bem triste também. Mas, enfim, essa trama dele me lembrou muito esse filme. Bom, voltando para Liana, ela é uma mulher comum, como eu falei, que deseja muito ter um filho. Ela é casada com o Tomás, que é interpretado pelo Vladimir Brigida, que também é um baita de um ator. Eu acho que os dois combinaram muito ali como um casal. A Liana começa a tomar estimulantes hormonais para que facilite na sua gravidez, porque ela vem tentando já há bastante tempo
e não tem conseguido. E a relação deles já não tá mais a mesma coisa. Eles estão há muito tempo casados, essa pressão de ter um filho acaba falando mais alto e ali acaba gerando algumas intrigas, algumas brigas ali entre esse casal. Em um determinado momento, isso já é logo no primeiro episódio, nas primeiras cenas, tá, gente? A Liana acaba descobrindo que o seu marido está traindo ela. Eles acabam brigando e o Tomás decide fazer uma viagem pra longe e tudo mais, e eles ficam um bom tempo sem se falar. E aí, sozinha em casa, com uma amiga, que essa amiga, pelo que até onde eu vi, não é uma grande amiga, e se você assistiu, você sabe do que eu tô falando, a amiga começa a incentivar ela a sair, né, sair daquela fossa, a dar uma volta, respirar novos ares, e por acaso o irmão dessa amiga dela inaugurou uma balada, uma nova balada e tal, e aí chamou, né, a Liana pra ir lá conferir. E aí no meio da balada, a Liana acaba reencontrando o Oscar, que é o irmão dessa sua amiga, e também já foi melhor amigo do seu irmão, no caso do irmão da Liana. E aí papo vai, papo vem, ele parece um cara muito legal, fica jogando algumas cantadas nela, falando que ela é muito bonita e que o marido dela é um babaca e tudo mais. Ela acaba entrando na onda dele, acaba bebendo e ele acaba dando uma droga pra ela, mais precisamente o êxtase. Então a Liana fica muito doidona, acaba perdendo todos os sentidos ali e ele meio que vai conduzindo tudo aquilo. Ele leva ela até a casa dela e lá eles começam a ficar. Só que a Liana acaba perdendo todos os sentidos e acaba sendo, isso mesmo, abusada por ele. Então, um pedaço de mim começa a ocultar para a personagem o que de fato aconteceu. Pra gente já ficar bem claro o que aconteceu, mas pra ela, pra Liana, ela não entende muito bem a princípio. Só que tempos depois, quando ela já se reconcilia com seu marido, ela acaba descobrindo que está grávida, não só de um bebê, como de 2. Só que o grande problema é que acontece um caso raro com ela. Ela está grávida de 2 pais diferentes. Essa é uma condição raríssima chamada superfecundação heteropaternal, onde são geradas 2 crianças de pais diferentes. Ou seja, um pai é o Tomás e o outro é o Oscar. E aí a personagem começa a viver um dilema terrível. Como eu vou ter o meu filho junto de um outro filho que foi fruto de um abuso? E a produção vai trabalhando tudo isso e trazendo, né, os personagens para esse único arco. Eu achei interessante porque ela conta uma história pouco explorada no audiovisual, de bebês, né, gêmeos ali, só que de pais diferentes. Se eu não me engano, no programa do Ratinho, naquele quadro de DNA e tudo mais, eu já tinha visto um caso parecido. Mas fora isso, eu nunca tinha ouvido falar. Deixa aqui nos comentários se você já sabia que isso era possível, se você viu isso no Ratinho, por exemplo, enfim, comenta aqui embaixo que a gente vai conversar sobre isso. O fato é que a história fala muito também sobre a moral, sobre como esses personagens vão lidar com isso. Afinal, é uma criança, é fruto, né, de um abuso, mas é uma criança que está dividindo ali com a vida, né, com o seu irmão. É um assunto já bastante polêmico, que ultimamente aí tem sido levado em pauta, né, em muitas discussões na internet, mas eu acho que a série ela vai por um caminho muito interessante. Apesar de eu achar que o tema abuso, por exemplo, ele não é tratado talvez com a mesma importância, talvez. Bom, o que eu quero dizer também é que eu não terminei Pedaço de Mim ainda. Eu estou na metade, então eu não posso julgar ela aqui, não posso fazer uma crítica sem ter assistido um todo. Só que eu queria muito falar sobre ela aqui nesse vídeo, porque ela tá sendo um baita sucesso e eu acho que as pessoas devem assistir. Depois, se vocês quiserem, quando eu terminar de assistir tudo, eu venho e trago um vídeo aqui com spoilers falando tudo que eu achei. Basta você deixar aqui nos comentários que eu vou saber se vocês querem que eu faça esse novo vídeo. Mas o fato é que Pedaço de Mim estreou no dia 5 de julho lá na Netflix e já conta com 23,8 milhões de horas consumidas e mais de 1,8 milhões de visualizações. Gente, isso é muita coisa para um streaming. Ela está já há alguns dias em primeiro lugar como a produção mais assistida do catálogo da Netflix Brasil e está em terceiro lugar da Netflix mundial. Sério, gente, tá batendo quase o top 1. Pode ser que ao longo aí dessa semana ela atinja o top 1 e isso vai ser um grande marco aqui pro Brasil. Lá na gringa, ela tem um outro nome chamado Desperate Lies, que eu achei genial. E ela tá fazendo muito sucesso em outros países como Argentina, Portugal, Quênia e muitos outros, países que gostam realmente de novela. E aí você me pergunta, Caco, mas essa daí é uma novela da Netflix? E aí
Depende. Ela, na verdade, é uma série com cara de novela. Eu vou explicar. De acordo com o regulamento do Emmy, que é basicamente o Oscar das séries, uma minissérie deve ter até 12 episódios de mais ou menos ali meia hora. Já uma telenovela tem geralmente 200 capítulos de um pouco mais de 30 minutos. Pedaço de Mim se enquadra, na verdade, mais como série, porque ela tem 17 episódios, o que já é bastante para uma série, mas mesmo assim acaba entrando, né, nesse formato aí de série. E ela pode ser considerada uma série mesmo tendo apenas uma temporada, o que pode ser o caso, porque até onde eu li, ela termina de uma forma muito fechadinha, apesar de pequenas pontas soltas ali, o que pode possibilitar, claro, uma segunda temporada. E se tratando da Netflix, eu não duvido nada que isso aconteça. O fato é que essa série / novela acabou furando a bolha, e eu acho isso muito legal, que o mundo veja nossas produções, porque a gente tem uma arte muito rica, a gente sabe fazer novela muito bem, a gente sabe criar grandes histórias, e eu acho incrível, assim, que outros países vejam tudo isso. E é muito bacana a Netflix possibilitar que isso aconteça. É muito bacana esse todo investimento que a gente está tendo aqui no país, criando essas produções para a gente ter justamente essa identificação, né? O brasileiro passou a vida acostumado a ver produções norte-americanas, e agora, finalmente, a gente pode olhar para as nossas e falar, nossa, a gente consegue fazer também, a gente sabe fazer muito bem. E, enfim, isso é muito legal. Foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui, justamente para mostrar, né, onde a gente está chegando e também convidar vocês a assistirem lá na Netflix. E claro, se você já viu Pedaço de Mim, por favor, deixa aqui nos comentários, fala o que você achou, se você gostou ou não. Se você for dar spoiler, por favor, deixa o aviso de spoiler, para que as pessoas que não viram ainda poderem se atentar ali na hora. Enfim, vamos conversar aqui embaixo. Pretendo terminar Pedaço de Mim e trazer mais conteúdos aqui sobre ela. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva se não for inscrito. Até a próxima. Tchau!